Eu quero destacar mais uma vez essa imagem que chegou há pouco do trem sendo incendiado. Vamos colocar para as pessoas que nos acompanham, porque os criminosos então colocaram fogo nesse trem da Supervia justamente no início da noite de hoje. Faz parte desse ataque dos criminosos em resposta à morte de um parente de um miliciano da zona oeste do Rio de Janeiro, reforçando zona oeste do Rio de Janeiro. E também foram registrados episódios em vários bairros da região oeste. Registraram, por exemplo, pneus queimados, outros veículos que acabaram sendo danificados ou incendiados em Santa Cruz, Guaratiba, Paciência, Sepetiba, Recreio, Barra, Tanque, Campinho, no Cosmos, também em Campo Grande. Enfim, muitas localidades da zona oeste do Rio de Janeiro registraram atos de depredação e vandalismo por parte desses criminosos que fazem uma espécie de protesto contra a morte desse parente de um miliciano na região oeste da cidade. O Cláudio Dantas também vai se aprofundar nesse assunto, vai analisar esse tema, né, Dantas? A gente tem trazido as nossas análises sobre situações pontuais de violência nas principais cidades do país. Agora, a rápida resposta dos criminosos e o tamanho dessa onda de ataques surpreendeu, hein, Dantas? Bom, Daniel, vamos lá, né? A gente tem vivido essas ondas de violência já há bastante tempo, como bem disse o Mota, há vários problemas aí dentro deste problema, né? É um problema, muitas vezes, de segurança pública, sim. Me parece que nesse caso do Rio, esse problema está latente. Também é um problema de justiça, sim, que precisa ser resolvido de alguma maneira pelos nossos legisladores. Essa onda aí de ataques aos ônibus me lembrou o que o PCC fez em 2006 em São Paulo. Mas nesse caso aqui, naturalmente, a gente conseguiu ver aqui um alcance ainda maior. O que é irônico disso é que é uma reação imediata, né, da milícia que teve uma das suas lideranças abatida, né? E o governador foi logo para as redes sociais, bater no peito e dizer o seguinte: o crime organizado que não ouse desafiar o poder do Estado. Tá aí. Eu estou aguardando ansiosamente a próxima manifestação ou o próximo tweet do governador Cláudio Castro, que está se mostrando absolutamente incompetente nessa área. Aliás, nós tivemos há dias atrás duas ocorrências com um espaço de tempo mínimo, né? Uma da Polícia Civil, teve uma operação da Polícia Federal prendendo policiais civis que fizeram escolta de criminosos, de traficantes, que tinham ali uma carga de 16 toneladas de maconha para entregar, e os policiais resolveram cobrar propina e dar escolta para que ela fosse entregue na favela direitinho, bonitinha, para que nada acontecesse. E agora tivemos e depois, logo na sequência, 2 dias depois, tivemos uma nova operação prendendo também policiais civis lá do Rio de Janeiro, porque apreenderam numa operação 500 quilos de cocaína e depois só apareceu metade. Isso sem falar nesse roubo de carga aqui de armas que a gente viu acontecer em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro tem uma questão que ela chama a atenção, ela salta aos olhos, porque assim, desde o Witzel, do governador Witzel, ele extinguiu a Secretaria de Segurança Pública. Então deixou só a Polícia Civil, a Polícia Militar ali com o comando direto, a relação direta com o gabinete do governador. Me parece primário e difícil acreditar que o Cláudio Castro tenha mantido essa política, que naturalmente tira a capacidade de coordenação de uma política pública que ela é simplesmente essencial. Tudo bem, você tem o delegado-chefe da Polícia Civil, você tem o comandante da Polícia Militar, mas você não tem uma autoridade política que faça a coordenação justamente numa área que é sensível e que já se mostrou que está absolutamente fora de controle. E aí o que se espera é uma reação da Alerj, só que o presidente da Alerj é justamente aquele que indicou também, inclusive, o chefe da Polícia Civil, que é o deputado Bacelar. Então nada acontece.
Então parece que há realmente uma situação em que o governo federal precisa olhar com um carinho maior, né, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, se não é o caso de uma intervenção nesta área de segurança pública, né? Por muito menos já vimos acontecer intervenções. E nesse caso me parece que está completamente acéfala a segurança pública no Rio de Janeiro, permitindo essa bandalheira, né? Claro, o cidadão é sempre o prejudicado, é quem vai perder, é quem ficou sem ônibus hoje, ficou sem trem e vai ficar nos próximos dias numa área também muito complicada, que é a área de transporte público, a área de mobilidade urbana. Então, olha, realmente estamos aí absolutamente à mercê do crime. E o Rio de Janeiro é a vitrine do que há de pior no Brasil em relação a esse problema. Dantas, vou pedir para você continuar. A nossa direção vai tirar a imagem do Daniel e vai colocar do Roberto Mota, porque o Dantas mencionou a administração de Wilson Witzel e eu acho que o Mota gostaria de tecer algum comentário, né, Mota? Eu queria falar especialmente sobre a questão da Secretaria de Segurança Pública, porque eu participei da transição de segurança do Rio em 2018, quando o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal. O Rio ficou sob intervenção federal desde março de 2018 até o final do ano. A realidade da segurança pública no Rio de Janeiro é que os índices criminais vêm caindo desde que a intervenção federal começou. Eles continuaram a cair em 2019, 2020, acho que 2021 teve um ligeiro aumento, continuaram a cair em 2002. O que acontece, Dantas, é que a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, ela tinha se tornado um órgão político. Era um órgão como outro órgão qualquer que tinha como finalidade acomodar pessoas na sua estrutura. A Secretaria de Segurança Pública do Rio chegou até uma época a ter quase 1.000 pessoas trabalhando. Ela chegou, era como se fosse uma entidade separada das polícias. Depois que a Secretaria de Segurança deixou de existir, foram criadas as secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar. E os resultados vieram. A partir de 2019, a Polícia do Rio de Janeiro partiu para o enfrentamento das facções criminosas. Se você olhar, em 2019 foram quebrados vários recordes de queda no número de homicídios, apreensão de fuzis na mão do narcotráfico. E agora, o que a gente não pode perder nunca de vista é o que aconteceu em junho de 2020. E foi uma série de movimentos políticos que terminaram com uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi julgada na Corte Suprema e que determinou a suspensão das operações policiais no Rio de Janeiro enquanto durasse a pandemia. Essa suspensão vale até hoje. A polícia só pode realizar operações em situações excepcionais, comunicando previamente, tomando uma série de cuidados. A Polícia do Rio de Janeiro, desde então, vem alertando. As comunidades do Rio estão virando reduto, refúgio para criminosos de todo o país. Aconteceram pelo menos 2 operações grandes da Polícia do Rio de Janeiro, uma no Jacarezinho, a outra, se eu não me engano, no Alemão, que foram como se fosse o exército de Israel entrando na faixa de Gaza. Foi assim que a Polícia do Rio de Janeiro foi recebida. Então, se criou, desde 2020, uma bomba relógio aqui no Rio de Janeiro. Não há absolutamente nada mais que a Polícia do Rio possa fazer, além do que ela faz. Agora, isso aqui, essa crise é fruto de decisões legislativas que foram tomadas ao longo de muitos anos e de decisões judiciais que precisam ser revistas, porque se você impede a polícia de trabalhar, se a polícia não pode fazer o trabalho que ela tem que fazer para impedir que essas crises aconteçam, quem vai fazer esse trabalho? O Dantas, eu acho que vai fazer um complemento rápido, né, Dantas? 45 segundos, por favor, após essa fala do Roberto Mota, e a gente vai girar com os nossos outros comentaristas. Você, Dantas. Bom, o que se espera de um governador é justamente que ele atue para promover a mudança do status quo. Se a situação ela está inviável, o que se espera é que o governador vá lá, bater na porta do STF, venha aqui em Brasília, peça audiência com o Fachin novamente,
né, com o ministro Fachin e rediscuta essa situação. Mostre, inclusive ele havia prometido um plano, né, de redução da letalidade policial, e agora o que se espera é um plano de segurança que realmente funcione, né? Então, espero aqui a atuação do governador junto ao próprio Supremo. Tá certo. Agora, Cristiano Beraldo, governador do Rio de Janeiro, informou que 12 criminosos foram presos após essa onda de ataques, ônibus que foram incendiados, também um trem na zona oeste da cidade. Agora, há pouco, ele concedeu uma entrevista coletiva, conversou com os colegas, disse que esses episódios podem ser considerados ataques terroristas, mas isso prova e demonstra que os criminosos estão se sentindo cercados, pressionados pelas forças de segurança. Espera aí, eles estão cercados pelas forças de segurança e dão esse tipo de resposta? Tem alguma coisa errada, Beraldo? O que a gente vai comentar, não é, Caniato, diante da manifestação da figura principal de um Estado que enfrenta esse tipo de dificuldade? Quer dizer, há uma resistência total a chamar as coisas pelo nome, a reconhecer a fragilidade que o Estado se encontra diante de criminosos muito bem armados e muito ousados. Quem é que está acuado e sai às ruas queimando ônibus e trens? Aliás, essa questão do trem, o trem no Rio é privatizado há muito tempo. E aí você vê o que passa um privado que vai tentar fazer algum negócio lícito no Rio de Janeiro. Diante da incompetência do poder público, ele tem o seu ativo pelo qual ele pagou no momento da concessão incendiado. E quem é que vai pagar essa conta? Não é o governo, não é a incompetência do governo, mas sim o bolso do privado é que tem que se virar para arcar com esse prejuízo. E aí a gente tem que observar também a postura do prefeito. O que faz? Vai tuitar. Aí tuita lá, dizendo que, olha, vejam só, os milicianos estão atacando os ônibus que servem às comunidades que eles dizem proteger. Quer dizer, chega a ser infantil, porque todo mundo sabe, inclusive o senhor prefeito, de que esses milicianos têm as vans, como que querem, fazem o que querem. Se não tiver ônibus, ótimo, o que eles vão fazer ainda? Mais dinheiro transportando o cidadão. Então a gente fica vendo os líderes principais do Rio de Janeiro, prefeito, governador e tal, com manifestações infantis, pessoas que não estão dispostas a fazer o que precisa para enfrentar essa bandidagem. Porque esse problema vem se acumulando ao longo das décadas. E se temos na frente do Poder Executivo pessoas que são frouxas para enfrentar de frente esse tipo de situação, a população tem que se lembrar disso na hora da eleição. Não pode ficar dando a liderança do Poder Executivo, do governo estadual e da prefeitura para gente que só quer jogar conversa fora, quer ficar aí, cervejinha, vamos usar o chapeuzinho lá na Marquês de Sapucaí. Que assim, me deixa doente ver uma coisa dessa. A cidade do Rio de Janeiro, que tem um complemento a fazer no que o Mota disse mais cedo, não é a cidade única ou o estado único que sofre com a violência. Mas eu preciso lembrar, o Rio de Janeiro era uma referência para o mundo. A degradação que vive o Rio de Janeiro é o exemplo da incompetência do Brasil. O Rio de Janeiro tinha obrigação de ser uma cidade bem preparada, bem monitorada, bem segura, bem organizada, mas não, ficou entregue a esses marginais que a gente está vendo. Todos os estados no Brasil têm condições de serem estados ricos, de propiciarem às suas populações uma vida digna, próspera. E aí a incompetência, a má intenção de políticos transformou esses estados em estados pobres. Mas o Rio de Janeiro era um estado rico. A cidade do Rio de Janeiro era uma referência para o mundo, como eu disse. Então, esse tipo de ação na cidade do Rio de Janeiro tem um simbologismo muito grande em relação à qualidade péssima, a esses políticos pé de chinelo
que a população elege e depois não se dá conta que são eles que jogam a população nos braços desses vagabundos. É inaceitável a população assistir a esse tipo de manifestação do governador que, diante do caos, da sua flagrante incompetência, vai dizer: não, veja, os bandidos estão acuados. Acuados o quê? Qual está o senhor que está aí protegido por seguranças atrás de carros blindados e paredes e muros muito altos nas suas casas? O senhor é que está acuado. Eles não. Eles estão andando pelas ruas armados. Aliás, foram a São Paulo, roubaram o armamento pesado do Exército que levaram para o Rio de Janeiro para vender. Essa é a dinâmica que acontece no crime. Então, assim, é achar que a população é idiota, que os brasileiros são imbecis para cair num papo desse, pelo amor de Deus. É assim, é realmente de tirar do sério. Ataques sem precedentes no Rio de Janeiro, 35 ônibus incendiados e também um trem foi queimado na zona oeste da cidade. José Maria Trindade, Zé, o que a gente vê hoje, até na esteira do que disseram os nossos colegas, é mais consequência de administrações ruins em âmbito estadual, sobretudo do Rio de Janeiro, falando especificamente do Rio de Janeiro, ou você acha que são reflexos de Brasília? E a gente pode colocar nesse balaio a impunidade que muita gente fala. Eu não gosto muito de falar de Brasília como responsável por nada, né? Brasília é uma cidade muito bonita, já tem mais de 3 milhões de habitantes e não tem nada a ver com isso aí. Os deputados ficam nos estados, eles nem vêm aqui, raramente. Terça, quarta-feira, então não é exatamente Brasília. Mas é claro que a política nacional, nós moramos num país onde se pode tirar várias carteiras de identidade. Não há uma política nacional de combate à criminalidade, de segurança. Não há nenhuma legislação. Na saúde tem um SUS, na educação tem um Fundeb, e em vários setores existem leis nacionais específicas. Na área de segurança, cada estado se vira nos 30. E aí, quando tem uma emergência assim, vamos enviar verbas. Não adianta. É preciso estruturar a segurança pública e tornar a segurança do país como uma política única, em todos os estados, tendo uma lógica, unificação dos dados dos criminosos, da biometria, da identidade, identificação facial e principalmente o crime que ele cometeu. Os crimes são nacionais, não são estaduais e nem municipais. E o que a gente vê no Rio de Janeiro é muito grave. É muito grave. É um desafio do Estado. E desafiar o Estado deve ser urgentemente preso e urgentemente repreendido. Não há esta possibilidade, porque o Estado representa a coletividade. E mais uma vez, quem pensava de que não, mas a milícia é melhor do que o traficante, olha aí o resultado. Eu conversava com o ex-ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, e ele me retratava a situação de bastidores da criminalidade no Brasil. Eles são organizados e pegam estados desorganizados. Eles não se iludam, Mota. Tem representantes na Assembleia, na Câmara de Vereadores e nas secretarias. A Secretaria de Segurança Pública do Rio está sendo disputada à tapa por partidos políticos. Mota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é política. A Polícia Militar também está sendo disputada política. Cláudio Castro é, sim, um fraco. Ele está demonstrando isso. Está sendo dominado pela Assembleia Legislativa, profissionais da política, que querem fazer voto ou dinheiro. Ali existem dois partidos, o do voto e do dinheiro, ou dos dois. Dizer que não tem força política quem faz uma história dessa no Rio de Janeiro é não entender a realidade. É isso. Não é o Rio de Janeiro, o cidadão Rio de Janeiro, mas é a política que está equivocada. É claro que está equivocada. Quando se entrega a Polícia Militar do Rio de Janeiro a político, significa que vamos negociar. Não se pode negociar com terroristas, não se pode ter diálogo com esse tipo de gente. Você. Olha, primeiro, Zé, quando eu falo de Brasília, eu estou falando do governo federal. É só uma forma abreviada de dizer governo federal, o Estado, né? Não estou falando da cidade, eu adoro Brasília.
eu tenho parente morando lá, acho Brasília uma das cidades mais maravilhosas que eu conheço. Os brasilienses são honrados, Mota, os brasilienses são honrados. Existem então deputados de outros estados que vêm aqui e sujam o nome da cidade. Pois é, quando eu falo Brasília, eu quero dizer isso, eu falo do governo federal, eu falo do legislativo, enfim, de todos os poderes. Quanto à questão do governador, eu estou ouvindo as críticas de vocês, mas eu queria saber o que vocês acham que o governador podia fazer, que ele não está fazendo. Eu vou repetir aqui, existem barreiras jurídicas, existem barreiras legais. A polícia do Rio de Janeiro entra numa favela, leva tiro de metralhadora .30, que abate helicóptero. E corre esse risco para prender um traficante, prende o traficante, esse traficante está 2, 3 anos, está de volta na mesma comunidade. Aí o policial vai lá de novo, prender o mesmo bandido. A polícia hoje, aqui no Rio de Janeiro, vocês podem ver aqui, o policial, ele tem que andar com uma espécie de colete, com uma câmera aqui no peito, que filma o tempo inteiro. Vocês imaginam que a polícia do Rio de Janeiro tem que perder tempo trocando bateria da câmera, fazendo download das imagens? O policial é considerado como um suspeito o tempo inteiro. Ele é atacado toda vez que acontece uma operação policial em uma comunidade. As manchetes no dia seguinte são só manchetes enxovalhando a polícia. A polícia faz o trabalho dela. Não existe, se existe alguma coisa, não existe nada que a polícia possa fazer, Zé, que ela não esteja fazendo. O que a polícia poderia fazer para evitar essas cenas ali? Se a polícia prende e os criminosos saem, o que a polícia Mota, vai fazer? Deixa eu te falar, eu li o seu livro e sei que você pensa assim, a política de segurança pública, ela é muito maior do que polícia. Quando chega na polícia, quando a polícia tem que agir, é um sinal claro de que há uma falha enorme no sistema de segurança pública. E você diz isso no seu livro. Então, é verdade o que você está dizendo. E vou dizer mais, você perguntou o que o governador pode fazer, eu vou falar, ser governador. Ele tem que tomar as rédeas do Estado antes disso aí, mas num momento assim, muito mais. Eu sugeriria ao governador de se nomear como secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e ir na linha de frente e reparar isso aí. Não pode chegar a esse ponto. E se chegou, o governador é o representante, ele é o responsável, ele tem que assumir essa falha. E a falha veio politizar a polícia. Não pode politizar a polícia entre os pontos. Agora, segurança pública não se faz com polícia. Se chegar na polícia, ali já é a emergência, é a ambulância da segurança pública. Ô Zé, eu acho que a sua sugestão é ótima. Eu acho que todo mundo no Brasil deveria ouvir essa sua sugestão. Todos os 3 poderes. Deixem o governador trabalhar. Deixem a polícia atuar. Parem de criar obstáculos para o trabalho da polícia. Tá? Essa questão de envolvimento de política com polícia, Zé, até onde eu sei, isso é um dos desafios que a gente tem no Brasil. Não é característica só do Rio de Janeiro. A gente viu agora o que estava acontecendo na Bahia, né? Uma crise de criminalidade também sem precedentes, e olha o tratamento diferenciado que foi dado à crise de criminalidade na Bahia, a crise no Rio de Janeiro e a crise em São Paulo. Então, eu acho que a sua sugestão é ótima. O Congresso Nacional deveria ouvir os outros poderes também. Deixem, atribuam essa responsabilidade para o governador, para os governadores, mas deem as condições para que os governadores trabalhem. O ideal seria que a gente fosse como nos Estados Unidos. Cada estado tivesse a sua legislação criminal. Então, o povo do Rio de Janeiro resolve que tipo de punição vão receber os criminosos que cometeram esses atos que a gente está mostrando agora na cena. Infelizmente, não é assim, né? Infelizmente, todos eles vão ser submetidos à mesma legislação leniente, vão receber os mesmos benefícios, daqui a pouco estarão de volta às ruas.